Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E a partir de hoje, Cá Entre Nós Science. Isso mesmo, esse é o nosso novo projeto onde nós vamos falar exclusivamente sobre ciência. E hoje nós vamos falar sobre doenças neurológicas, o AVC. E junto comigo, aqui no Cá Entre Nós Science, eu vou sempre ter a companhia do Dr. Gabriel Redondano. Ele que é anestesista e diretor-presidente do GCA, Grupo Care de Anestesia do Hospital Veracruz de Campinas. É claro que nós vamos continuar contando com a sua presença. Você que nos segue nas redes sociais e que também constantemente está enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui nos nossos programas. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixe aquele like. E, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Vamos lá, então? Doenças neurológicas, hoje falando de AVC. Solta a vinheta. Nosso entrevistado é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no período de 2003 a 2008. Possui residência médica em Neurologia pela PUC Campinas, também no período de 2009 a 2011. Chefe do Ambulatório de Doenças Neurovasculares do Hospital Celso Pierro da PUC de Campinas. Professor docente em Neurologia da PUC, coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital Galileu, em Valinhos, e referência na região de Campinas no tratamento do AVC. Neurologista do Hospital Veracruz de Campinas e neurologista da Santa Casa de Louveira, do estado de São Paulo. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Dr. Luiz Eduardo Bellini Soares. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui podendo falar de um assunto tão importante, que é o acidente vascular cerebral. É um prazer imenso poder compartilhar informações com a população. Agradeço também a participação do nosso querido amigo doutor Gabriel, uma referência na região de Campinas, em anestesia e pacientes críticos. Vai ser um prazer poder compartilhar um tema tão importante com vocês. Doutor Bellini, muitíssimo obrigado pela sua presença, viu? E como o senhor mesmo disse, junto comigo nessa empreitada, nós temos a participação muito especial do doutor Gabriel Redondano, que vai me ajudar, me assessorar aqui nas perguntas que nós vamos fazer para o senhor aqui no nosso Cá Entre Nós. Seja bem-vindo, doutor Gabriel Redondano. Oi, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Meu nome é prazer estar com o Nelsinho nessa empreitada do Cá Entre Nós Science, com meu grande amigo Bellini, uma referência na neurologia, não só na região, mas também ele é referência nacional. E, além de amigo, é um grande tenista, viu, Nelsinho? Bellini, tem isso também. Agora, né? um grande sobra, ele é um excelente tenista. Que bom. Mas já, o Nelson, já que ele tocou no assunto, eu agradeço o elogio de ser um grande tenista,
mas a maior alegria que eu poderia ter na vida é ganhar pelo menos uma vez o Dr. Gabriel, viu? Poxa vida, né? Aí o páreo tá duro aí, tô vendo, hein? Tá bom. Os dois são excelentes naquilo que fazem, né? Não só também no esporte, como também nas suas profissões. Doutor Gabriel, muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. E daqui por diante, doutor Bellini, como o senhor ainda não sabe, esse é um projeto do doutor Gabriel e meu, que é o Cá Entre Nós Science, onde nós vamos entrevistar diversos profissionais da área da medicina e da ciência, e é obviamente que eu não teria a capacidade sozinho de fazer isso. Então, o doutor Gabriel vai me assessorar aí, vai me ajudar nas entrevistas, não deixar que eu fale muita bobagem do lado de cá, tá bom? É sempre um prazer. Bom, vamos começar o nosso bate-papo então. Doutor Bellini, o AVC ele decorre da alteração do fluxo de sangue ao cérebro, responsável pela morte de células nervosas da região cerebral atingida. O AVC pode se originar de um obstáculo, ou melhor, de uma obstrução de vasos sanguíneos, o chamado acidente vascular isquêmico, ou de uma ruptura do vaso conhecido por paciente vascular hemorrágico. Quais os fatores de risco que acusam o AVC? Muito bem. Nelsinho, então, antes de falar dos fatores de risco, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre os dois tipos de AVC que nós temos. Você mesmo já começou a citar, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Perfeito. O AVC isquêmico, que decorre, então, de uma obstrução vascular dentro do cérebro, uma interrupção do fluxo sanguíneo em determinada região cerebral, é a principal causa de AVC, porque o AVC isquêmico corresponde a cerca de 85% dos casos. Já o AVC hemorrágico, quando tem a ruptura do vaso sanguíneo, é aproximadamente 15% dos casos. Então, já começo dizendo que, apesar de a população achar que um AVC hemorrágico é aquele que mata mais, vamos dizer assim, a gente sempre chama atenção para o AVC isquêmico, porque ele corresponde a 85% dos casos. No número total, ele acaba matando mais pessoas, ele acaba deixando mais sequelas do que o próprio AVC hemorrágico. E falando, então, um pouquinho sobre os fatores de risco, o AVC isquêmico, que é o principal deles, ele é uma doença co-irmã, vamos falar assim, do infarto agudo do miocárdio, que também ocorre devido a uma obstrução de um vaso sanguíneo dentro do coração. Então, os fatores de risco são muito parecidos, né? Então, quais são os principais fatores de risco? São eles: a hipertensão arterial sistêmica mal controlada, o diabetes mellitus mal controlado, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, história familiar pesa bastante também, uso de algumas drogas, alguns medicamentos. Esses são os principais fatores de riscos envolvidos, principalmente no AVC do tipo isquêmico, que acabam sendo os mesmos do infarto agudo do miocárdio. Quando a gente fala de AVC hemorrágico, a gente tem algumas formas de AVC hemorrágico, mas a principal forma é aquele que o sangramento ocorre no meio do cérebro, vamos dizer assim. A gente chama de um sangramento intracerebral ou intraparenquimatoso, sendo um pouquinho mais específico. E aí nós temos como um fator de risco, vamos dizer, disparado, a hipertensão arterial. Então, podemos dizer que para o AVC hemorrágico, a pressão alta mal controlada, ela é, sem dúvida, o fator de risco pior que a pessoa pode ter. Perfeito. Legal. Eu, assim, eu sou anestesista, mas eu sou um grande também intensivista, sou um grande entusiasta, principalmente da parte de neurointensivismo. Eu acho que, até que a definição de morte passa pela morte encefálica, né? A importância desse tema, né? A gente está discutindo esse tema, e também o conhecimento diagnóstico precoce em relação a isso, o tratamento mais adequado. Agora, tem você citasse algumas patologias, algumas doenças que cabem esse diagnóstico diferencial com AVC, que a população fica atenta também, e também a própria comunidade médica, aquelas doenças que podem, vamos dizer assim, confundir com o diagnóstico de AVC?
Isso aí realmente ele é bastante comum na nossa prática. Tem algumas doenças que elas realmente se assemelham muito aos sintomas do AVC, né? Então, já dizendo um pouquinho dos sintomas do AVC, de acordo com a região do cérebro acometido, o paciente ele pode ter, por exemplo, fraqueza em metade do corpo, ele pode ter formigamentos, dormências, ele pode ter alterações visuais, alterações de fala. Então, eu diria que uma doença benigna, mas que é um principal diagnóstico do AVC na prática do dia a dia, por exemplo, é a enxaqueca. A enxaqueca com aura, que são aqueles sintomas que antecedem a dor. Muitas vezes a pessoa tem alteração visual, que aparece repentinamente, algumas pessoas deixam de enxergar. Então, a enxaqueca com aura é um sintoma que simula o AVC, por exemplo. Um outro seria quando o paciente tem uma paralisia facial periférica, quando o paciente fica com a boca torta para um dos lados. Isso aí também simula bastante o AVC, que também entorta a boca. A diferença é que na paralisia facial periférica, o paciente não consegue franzir a testa do lado paralisado e o olho tem uma dificuldade em fechar, coisa que não acontece no caso do AVC isquêmico ou do AVC hemorrágico, por exemplo. E existem também outras doenças que podem simular o acidente vascular cerebral, como, por exemplo, esclerose múltipla, algumas doenças mais benignas, como, por exemplo, sintomas de coluna, que podem dar sintomas em braços, em pernas, de um mesmo lado. Outras situações mais simples, como, por exemplo, hipoglicemia. O paciente que está com hipoglicemia, ele pode ter uma confusão mental repentina. Então, existem várias doenças que podem simular o sintoma de AVC. E o que fazer nesse caso? A melhor alternativa é sempre ir imediatamente ao médico, a um pronto-socorro, para ser avaliado, para que esse sim possa descartar um AVC agudo. Perfeito, doutor. Doutor Bellini, quando nós anunciamos a sua entrevista nas nossas redes sociais, nós recebemos algumas perguntas, ou melhor, várias perguntas. E, embora seja uma pergunta que eu vale fazer agora, que o senhor já tem aqui meio que respondido anteriormente, mas acho que é interessante nós frisarmos para que as pessoas possam entender melhor, para o senhor explicar direitinho. A pergunta que nos foi enviada é: doutor, qual é o pior, AVC isquêmico ou hemorrágico? Muito bem. Então, essa pergunta é muito interessante. Eu diria que não existe um pior. E como que eu vou explicar isso? O AVC hemorrágico, ele tem uma taxa de letalidade maior que do AVC isquêmico. O que isso quer dizer? Se eu tenho 10 AVC isquêmicos e 10 AVC hemorrágicos, o AVC hemorrágico vai matar muito mais. Então, tem uma letalidade maior. Porém, a maioria dos AVCs hemorrágicos secundários à hipertensão que a gente vê, o sangramento dentro do cérebro é muito pequeno. Às vezes é 3 ml, 5 ml, 10, 15 ml, que é o paciente que muitas vezes vai ter um sintoma mais benigno do que um paciente com AVC isquêmico e uma oclusão de um grande vaso cerebral. Então, a resposta é que não existe pior, um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico. Claro, apesar do AVC hemorrágico ter uma taxa de letalidade maior que a do AVC isquêmico. Mas um AVC hemorrágico numa região cerebral menos importante ou menos eloquente, que a gente fala, ele pode ser mais tranquilo do que um AVC hemorrágico em uma região mais nobre, ou um AVC isquêmico numa região mais nobre. Então, os dois são ruins iguais. Perfeito, doutor. Muito bom. É interessante, né, em relação a essas perguntas que vão chegando pelas redes sociais, muito em relação, assim, se há a possibilidade do paciente de ter sofrido um AVC e ficar sem ter sido assintomático, se isso é frequente. E acho que também nessa linha,
também que essa pergunta toca, talvez seja, o que é o ataque isquêmico transitório, né? Como ele se comporta e qual que é a diferença dele para um AVC? Ótimo, muito bom. Bom, então primeiro falando sobre os AVCs silenciosos ou assintomáticos. Então, como a gente começou a dizer na pergunta anterior, dependendo de uma região do cérebro, vamos dizer, não tão importante, e um AVC muito, muito pequeno, às vezes ele passou ao longo da vida como despercebido. Então, por exemplo, foi um dia que a pessoa sentiu o braço direito um pouquinho mais pesado, ela pode ter achado, será que eu dormi em cima do braço? Será que eu trabalhei além da conta? Não. Na realidade, formou-se uma pequena lacuna, um micro AVC em uma região do cérebro que deixou aquele braço pesado durante algumas horas ou um dia, por exemplo. Então, muitas vezes, em pacientes idosos, a gente realiza tomografia ou ressonância e a gente evidencia microlacunas que podem ter sido alguns AVCs ao longo da vida. E isso, a gente pode até tocar nesse assunto mais tarde, isso é muito relevante, porque micro-AVCs silenciosos pode, após algumas décadas na terceira idade, evoluir para o que a gente chama de demência vascular. Então, que é uma coisa muito importante, que é a segunda demência mais comum depois da demência de Alzheimer. Então, esses AVCs silenciosos, eles são muito relevantes para nós. Falando, então, de sintomas aí passageiros, a gente tem o ataque isquêmico transitório, que seria o começo de AVC, vamos dizer assim, o começo do derrame, popularmente conhecido. O que é isso? Nós sabemos que o AVC isquêmico é quando um vaso sanguíneo tem a sua circulação interrompida durante um período de tempo grande, vamos dizer assim, e ocorre morte das células neuronais, morte do cérebro. E no ataque isquêmico transitório ocorre essa interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, porém esse vaso sanguíneo ele é espontaneamente recanalizado, ou seja, o fluxo de sangue depois de alguns minutos ou algumas horas ele volta a ocorrer naturalmente. Na prática, o que acontece com o paciente? Ele vai ter um sintoma neurológico de AVC, por exemplo, fraqueza em metade do corpo, boca torta, dificuldade para falar, que vai durar 30 minutos, 1 hora, 2, 3 horas e vai reverter espontaneamente. Então, isso seria a primeira condição clínica para a gente falar em AIT, ataque isquêmico transitório, que é um sintoma que reverte preferencialmente em até 24 horas. Mas necessitamos de uma outra ferramenta para comprovar o diagnóstico de AIT, que é o quê? É um exame de imagem normal. E por que eu digo isso? Se o paciente ele apresentou um sintoma de AVC que durou aproximadamente 2 ou 3 horas, e eu faço uma ressonância magnética e mostra que tem uma pequena área, microárea de necrose, de morte cerebral, isso é um AVC isquêmico. Então, apesar do sintoma ter regredido, se tem uma microlesão cerebral, isso é um AVC isquêmico. Então, para concluir, o ataque isquêmico transitório, o começo de AVC é sintomas que revertem até 24 horas, com exame de imagem do cérebro, tomografia ou ressonância normal. Legal, doutor. Muito interessante. Doutor Bellini, qual é a diferença entre o AVC e o AVE? O AVC e o AVE, bom, sobre as siglas, AVC, acidente vascular cerebral. AVE, acidente vascular encefálico. O cérebro, ele faz parte do encéfalo. Então, na realidade, as duas condições estão corretas. A diferença é que, em algumas regiões do Brasil, por exemplo, cito Rio de Janeiro, um grande centro, lá o AVC é chamado de AVE, já que no estado de São Paulo, e mais no Brasil, popularmente conhecido entre os médicos, é chamado de AVC. Então, são dois nomes para a mesma entidade. Legal. Eu acho que tem uma pergunta que chegou também para a gente em relação às sequelas, mas acho que mais do que isso, é importante a gente ter em mente
que na suspeita ou na dúvida, sempre procurar um serviço de emergência e de urgência, né? Porque tempo é cérebro e cérebro é vida. Então, como que é no coração, por exemplo, quando você disse teve um infarto, a gente tem um tempo ótimo para tratar esse infarto, né? Quando esse infarto ocorre, que é um AVC isquêmico, ocorre no cérebro, eu queria assim, informações também sobre esse tempo ótimo para tratar e a diferença de um tratamento na emergência, né? No ataque, no AVC isquêmico e no AVC hemorrágico também. E a importância do tempo de diagnóstico precoce e também na instituição desse tratamento para cada tipo, se isso faz diferença na evolução. Perfeito. Talvez essa questão do tratamento e do tempo seja a pergunta mais importante de todas. Por quê? Porque hoje nós temos como tratar agudamente e reverter os sintomas do AVC. Então, quando o paciente apresenta o AVC do tipo isquêmico, existem algumas terapias para fazer com que esse vaso sanguíneo seja recanalizado, com o fluxo seja normalizado. E aí nós temos duas técnicas principais. Nós temos um medicamento, e um único medicamento que existe no mundo, onde ele, quando infundido na veia do paciente, em até 4 horas e meia do início dos sintomas, seguindo alguns critérios de o paciente estar elegível para aquilo, esse medicamento pode dissolver esse coágulo e reverter total ou parcial o quadro clínico do AVC. Então, existe casos que o paciente chega muito grave e, algumas horas após receber o medicamento, o paciente está completamente normal. Existe outro tratamento, que é o tratamento onde, mecanicamente, é inserido um catéter por um vaso sanguíneo da perna ou do braço. Esse catéter vai dentro do cérebro e ele consegue aspirar ou recanalizar o vaso sanguíneo dentro do cérebro. Já esta técnica última, ela é aprovada mundialmente, ela deve ser realizada por grandes centros, preferencialmente em até 6 horas do início dos sintomas. Porém, de acordo com alguns critérios do paciente, aliado a métodos de imagem, esse tratamento endovascular pelo catéter, ele pode ser realizado em casos selecionados em até 24 horas do início dos sintomas. Então, nós, na região de Campinas, no Hospital Vera Cruz, principalmente, é um centro de excelência em tratamento no AVC, onde são feitas essas duas formas de terapia, e o paciente, muitas vezes, consegue ter suas sequelas ausentadas ou minimizadas com esses dois tipos de tratamento, que podem trabalhar de forma isoladas ou até mesmo em conjunto essas duas técnicas de tratamento do AVC isquêmico. Já o AVC hemorrágico varia muito de acordo com a localização do sangramento e o volume de sangue. Quando é um sangramento volumoso e o paciente está muito ruim clinicamente, rapidamente o serviço de neurocirurgia é acionado e o paciente é avaliado quanto à necessidade ou não, benefício ou não, de drenagem, de aspiração desse hematoma, que também pode minimizar as sequelas. Seguindo esse passo de tratamento inicial, o paciente é encaminhado ao serviço de terapia intensiva, onde ele vai dar continuidade ao tratamento, minimizar outros riscos clínicos que podem acontecer nas 24, 48 horas iniciais, para que ele possa continuar a sua melhora. Doutor Luiz, Perfeito. quais os sintomas do AVC isquêmico e do hemorrágico? Bom, eu diria que se tem uma doença que pode dar diversos sintomas, esta é o AVC, mais que qualquer outra doença, talvez. Por quê? Porque o cérebro, ele controla todas as regiões do corpo. Então, de acordo com a região do cérebro, eu posso ter um sintoma ou outro. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, se é um AVC que ele pega a região em cima, mais atrás, ele vai ter acometimento do campo de visão.
Se é um AVC que ocorre nas regiões mais da frente, ele pode paralisar metade do corpo. As regiões do meio pode dar sintomas de formigamento, dormência. Se é um AVC pequeno nas regiões atrás da nuca, ele pode dar dificuldade para movimentar a língua, para engolir, por exemplo. Se é um AVC extenso na região atrás da nuca, o paciente pode subitamente entrar em coma. Ou seja, os sintomas são tão diversos que a melhor coisa é o especialista sempre ser encaminhado para avaliação. Mas eu digo aqui que tem 3 sintomas cardinais que eles estão presentes em aproximadamente 90% dos AVCs. E são quais? Perda da força em metade do corpo, então braço, perna direita e o rosto paralisa a direita, por exemplo. O outro sintoma é a boca que entorta subitamente. E o terceiro sintoma é a dificuldade para falar subitamente. Então, o paciente, ele consegue falar, mas ele fala de uma forma toda enrolada, ou ele perde a capacidade de falar, ou perde a capacidade de entender o que está sendo dito. Prestem atenção que todos esses sintomas, eu disse que eles ocorrem subitamente. Então, fica aqui uma estrelinha de dica, que sempre quando um sintoma aparece de forma muito súbita, até que se prove o contrário, a origem dessa doença é vascular. São vasos sanguíneos, que é grave, e o paciente rapidamente tem que ser examinado. Eu agradeço que você falou alteração do campo visual, eu lembrei de colocar o óculos aqui. O óculos. Um pouco. Bellini, hoje, como que está assim, a taxa de sobrevivência, a taxa global de sobrevivência, o AVC hemorrágico isquêmico? Logicamente, eu sei que isso é complicado, porque tem sobrevivência também, mas depende da quantidade, da gravidade das sequelas. Mas tem uma alteração hoje, o Brasil, os grandes centros do Brasil, se a nossa taxa de sobrevivência ela está similar aos melhores centros do mundo. Boa pergunta. A taxa de sobrevivência pós-AVC, ela depende muito do serviço que o paciente recebeu o tratamento inicial, né? Então, como o Brasil é um país de uma diversidade imensa, o que a gente tem de dados hoje? Que, infelizmente, vamos dizer assim, apenas os principais centros, a taxa de sobrevivência e sequelas, ela se equipara aos principais países do mundo, sim, tá? Então, nós estamos falando hoje de uma taxa de óbito que não chega a 10% dos casos de AVC quando recebe um bom tratamento, tá? Já quando a gente vai para centros um pouquinho mais afastados do Brasil, onde não tem todas as formas de tratamento, eu diria, de uma forma geral, que de todos os AVCs, aproximadamente 30% vem a falecer no primeiro mês, seja em decorrência do AVC ou das complicações que acompanham o AVC, e aí a gente está falando de pneumonia hospitalar, feridas, embolia pulmonar e outras, infarto agudo do miocárdio, as complicações pós-AVC, isso aí em centros de não excelência chega a 30% a morte por AVC. Outros 30% vão ficar com sequelas graves e aproximadamente outros 30% vão ficar sem sequelas. Então, o que eu estou dizendo aqui é que se o paciente não receber um tratamento imediato de excelência, ou seja, num local onde tenha tomografia, onde tem um especialista, onde tem um tratamento, aproximadamente 60% ou vão ter sequelas graves ou vão acabar falecendo dentro do primeiro mês, pós-AVC. Doutor Bellini, eu sei que o nosso foco hoje aqui é o AVC, mas eu gostaria que, se possível, o senhor nos explicasse o que é tremor essencial e qual é a diferença entre ele e o Parkinson. Ótimo, ótimo. Boa oportunidade. O tremor essencial, ele é uma prática comum no consultório, pelo medo justamente que as pessoas têm de ter o Parkinson, né? O Parkinson e o Alzheimer, 2 medos iminentes hoje na população, e a pessoa começa a tremer, a primeira coisa que vem na cabeça é o Parkinson, é o medo,
o pavor de ficar sequelado, demenciado. Então, vamos lá. Tremor essencial, em primeiro local. Dizemos que não é Parkinson e não tem absolutamente nada a ver com Parkinson. Eu vou explicar por quê. No tremor essencial, primeiro, a origem, ela é de certa forma desconhecida, não se sabe exatamente o porquê que ela aparece. Já na doença de Parkinson, a gente sabe que tem uma deficiência da produção de dopamina, um hormônio cerebral, que está envolvido nos circuitos causais da doença de Parkinson. Segundo, o tremor essencial, a apresentação clínica do tremor, é diferente do tremor da doença de Parkinson. Eu vou tentar explicar de uma forma simples. O tremor da doença de Parkinson, ele é um tremor que a gente fala em contar dinheiro ou contar moedas, aonde ele é um tremor um pouco mais lento, uma frequência de 8 a 12 Hz, que vai ser diferente no essencial, que é 8 a 12 Hz, no Parkinson é 4 a 8 Hz. Então, para ficar bem explicadinho, o tremor essencial é aquele que a mão treme rapidinho, já o tremor do Parkinson é aquele que o tremor é um pouquinho mais lento. Outra característica, o tremor do Parkinson, além de ser mais lento, ele aparece quando a mão está parada, está em repouso. Já o tremor essencial, ele aparece quando o paciente faz algum movimento ou assume alguma postura. Então, por exemplo, quando ele vai assinar, ele treme. Quando ele vai pegar uma xicrinha de café, ele treme. E quando a mão está completamente parada, a mão não está tremendo, que acontece na doença de Parkinson. E o tratamento também muda completamente. Os medicamentos usados na doença de Parkinson não têm absolutamente nada a ver com o tratamento do tremor essencial. Outra característica, o tremor essencial, muitas vezes, ele é familiar. Estima-se que 50% a 85% tem uma carga genética familiar muito importante. E por conta disso, ele pode aparecer em crianças e até adolescentes. Já a doença de Parkinson, 90% dos casos vão aparecer próximo dos 60 anos. Raros casos de Parkinson juvenil, que acontece próximo de 35, 40 anos. Ou seja, Nelson, é uma doença totalmente diferente da outra. O Parkinson, infelizmente, uma apresentação e um curso mais ruim. Já o tremor essencial, uma doença controlável, tá? 99% delas é controlada apenas com remédio e tem um curso muito mais tranquilo. Não vai deixar o paciente em óbito, não vai deixar o paciente sequelado. Perfeito. O Parkinson, a gente aqui anestesia muitos pacientes, né, com síndrome de Parkinson. Enfim, aí tem todas as medicações, as interações em relação também com a anestesia. Mas o diagnóstico do Parkinson, pelo que você também já reforçou na pergunta anterior, ele é basicamente com exames físicos, né? Não há nada, nenhum exame de imagem, nenhum exame sanguíneo, é basicamente exame físico, é isso mesmo? Ótimo. É uma doença tão importante que é importante a gente realmente frisar os sintomas da doença de Parkinson para a pessoa, ela consegue até às vezes se autodiagnosticar. Então, o Parkinson, ele tem o que a gente chama dos sintomas motores, né, que mexe com o movimento, com a motricidade. Eu vou dizer quais são os sintomas da doença de Parkinson. Então, começando por essa questão do tremor, né, um tremor quando a mão está descansando, um tremor de 4 a 8 Hz, tá? Quando a mão está em repouso, um tremor mais grosseiro, que parece que o paciente está contando dinheiro. Um outro sintoma a gente chama de bradicinesia, que significa uma lentidão de movimento. Então, é aquele paciente que ele começa progressivamente a ter dificuldade para levantar da cama, dificuldade para andar, dificuldade para se trocar de roupa, para se trocar, tomar banho. Todos os movimentos começam a ficar mais lentos. É um paciente que fica travado, vamos dizer assim. Pode acontecer algumas formas que ele fica, inclusive, rígido. O braço, a perna, fica um pouquinho endurecido. A rigidez do Parkinson também acontece. Outros sintomas, o paciente perde um pouquinho a mímica facial.
o rosto fica uma máscara, a gente chama de hipomimia, um rosto sem expressão facial. Esses são os principais sintomas do Parkinson. Existem ainda alguns sintomas não motores que não envolvem o movimento e aparecem muitas vezes 3, 4 anos antes da doença de Parkinson. E aí tem um conjunto de sintomas, que é perda do olfato, sono ruim, um sono agitado, um sono REM, um sono profundo muito agitado, um transtorno depressivo, por conta que a queda do hormônio dopamina propicia depressão, e constipação, ou seja, intestino preso. Porém, vale ressaltar que esses sintomas podem estar presentes em outras doenças, tá? Então, precisa da avaliação do neurologista para juntar os sintomas e falar em diagnóstico de doença de Parkinson, né? Aproveito a oportunidade para falar, o doutor Gabriel falou um pouquinho de tratamento, aproveito para falar que o tratamento hoje, existe um arsenal de medicamentos, nós temos aí pelo menos 4 ou 5 classes diferentes. O paciente hoje ele está bem assistido no tratamento da doença de Parkinson. Claro que cada doença tem o seu curso, assim como o Alzheimer, pacientes que em 1 ano ficam muito ruins, tem pacientes que ficam 15, 20 anos muito bem. Então, a terapia medicamentosa hoje, ela é ampla, e para aqueles casos muito refratários, existe o procedimento cirúrgico, o Dr. Gabriel citou muito bem, e a anestesia entra nesse assunto, que é o implante de um marca-passo cerebral, que ele vai elaborar de uma forma, vamos dizer, elétrica, o estímulo químico que está faltando na doença de Parkinson, tá? Então, existe a cirurgia da doença de Parkinson. É importante, quando a gente fala nesse ponto, frisar que a cirurgia da doença de Parkinson, ela não é para curar a doença de Parkinson, ela é para melhorar os sintomas, tá? Então, pode melhorar aí 50% ou mais os sintomas, e que fazer a cirurgia da doença de Parkinson não vai excluir o paciente de manter o tratamento medicamentoso. Legal. Doutor Luiz, cá entre nós, qual o tempo de vida de uma pessoa com mal de Parkinson? Nelson, cá entre nós, Nelson, isso aí vai depender muito dos planos do Papai do Céu, tá? Perfeito. Então, a gente vê que pacientes aí que têm Parkinson com 55, 60 anos, vão viver 20, 30 anos com remédios, com cirurgia, com uma certa qualidade de vida. E, infelizmente, alguns pacientes, até mesmo Parkinson juvenil, que acontece, o paciente ele vai deteriorar em poucos meses, tá? O mais importante, que eu costumo dizer na prática clínica, é não pensar no futuro, e sim procurar um especialista no assunto, para que esse especialista dê todas as ferramentas para que esse paciente viva o maior tempo com a maior qualidade de vida. Então, infelizmente, nas doenças neurodegenerativas, a gente tem um ponto de interrogação no curso natural da doença. Perfeito. O doutor Luiz, muito obrigado, viu, por participar aqui do Cá Entre Nós Science, juntamente com o doutor Gabriel, que sempre estará comigo aqui, ou juntos nós estaremos aqui com esse projeto que, na verdade, é nosso, né? De trazer a ciência e a medicina, em primeiro lugar, aqui de uma maneira menos técnica, para que todos nós, nossos seguidores, e no meu caso, né, eu respondo por mim, também possam entender de uma maneira melhor tudo isso que acontece conosco aí na nossa vida regressa. E nós sempre fazemos aqui, doutor Luiz, neste momento, deixamos esse espaço para que os nossos entrevistados deixem os seus contatos e que também deixe uma mensagem para nossos seguidores. Gostaria, então, que o senhor tivesse a palavra para nos deixar essa mensagem. Muito bem. Bom, a mensagem que eu digo é que o AVC ou qualquer entidade neurológica que cabe à minha área,
quando surgem sintomas que geram preocupação, não fique em casa esperando melhorar. Não procure qualquer serviço de saúde. Quando nós estamos falando em doença neurológica, eu costumo dizer que isso não é uma dor na perna, não é um resfriado, não é uma dor de barriga. Geralmente, um sintoma neurológico é um sintoma grave e muitas vezes pode ser fatal ou deixar sequelas. Então, a mensagem que eu deixo, que infelizmente eu ainda vejo bastante, é: frente, você é um sintoma que gerou preocupação, ou alguma pessoa que está ao seu lado, que gerou dúvida na avaliação do que é isso, vá imediatamente a um bom hospital, ou vá imediatamente a um bom médico, tenha referências, dê a oportunidade a si mesmo ou ao seu ente querido de receber o melhor tratamento disponível naquele local, para que assim a vida possa transcorrer linda e bela. Muito obrigado, bela mensagem. E agora eu vou pedir também para o doutor Gabriel, o meu companheiro de agora, daqui para frente, para sempre, espero, né, que deixe também aí os seus comentários a respeito dessa nossa entrevista. Agradecer muito por essa colaboração e aceitar esse convite em fazer parte desse novo projeto aqui, o Cá Entre Nós Science, e também bater um papo aí com o Dr. Luiz, que é tão conhecido e uma referência, como eu disse no começo, nesta área aqui no estado de São Paulo. Perfeito, Nelson. Agradeço aí a confiança, agradeço o convite honroso a gente firmar essa parceria. Eu acho que o Bellini falou para a gente aí nesse bate-papo muito descontraído, mas deu muitas informações importantes. Eu aprendi muito também, né, nesse bate-papo. Eu acho que esse que é o intuito, né, do Cá Entre Nós Science, é levar para toda a comunidade, seja a comunidade leiga ou comunidade assistencial, algumas atualizações e, ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, nessa apresentação, de algumas ferramentas que a pessoa mesma ela pode perceber que alguma coisa não está ocorrendo de uma maneira adequada, ou mesmo quem está assistindo, tornar essa percepção em relação ao familiar que pode estar tendo uma evolução de um quadro neurológico e que ele pode ser totalmente reversível se levado a um profissional de experiência e de renome, como o Dr. Luiz Bellini, ou a um hospital que tenha toda a estrutura necessária. Então, é um serviço mesmo para a comunidade e, por que não dizer, ajudando a salvar vidas. Então, sou muito honrado com esse projeto e agradeço mais uma vez o convite e vamos estar em outros encontros aí, com certeza. Nelson, posso fazer um último comentário? Deve. Aqui, você sabe que você não pede, você manda, você comanda o nosso programa. Olha, esse quadro novo, Science, eu não tenho dúvida que vai ser um imenso sucesso. Eu já estou ansioso para a próxima entrevista e vou dizer por quê. Tá? Porque o doutor Gabriel é um médico de uma inteligência única, uma sumidade quando a gente fala em anestesia. Já participei de algumas aulas, já discuti alguns temas com ele, e é um médico respeitado de uma forma incrível, e baseado nisso, tenho certeza que vai trazer para esse quadro profissionais cada vez melhores e mais capacitados. Então, você está diante de uma pessoa que vai trazer muita informação médica de qualidade e promoção de saúde para quem puder assistir esse quadro. Muito obrigado, Luiz. A ideia é essa mesmo, e a escolha do Dr. Gabriel não foi por acaso. Obviamente que é pensando em tudo isso que você acabou de testemunhar aqui para a gente. Muito obrigado, Dr. Gabriel, por aceitar esse convite também, e esperamos que daqui para frente o sucesso seja constante. Dr. Luiz, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no nosso Cá Entre Nós Science. A estreia, hein? Isso tem um peso muito grande, isso é bom. Obrigado, viu? Me sinto lisonjeado. Um grande abraço a vocês, viu? Muito obrigado. Bom, conversamos, doutor Gabriel e eu, com o neurologista Dr. Luiz Eduardo Bellini Soares, mais conhecido como Dr. Bellini. Semana que vem tem mais um entrevistado escolhido por você, que nos segue aí nas redes sociais e que sempre também está nos enviando
o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Aproveitando para também dizer a você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Mais uma vez, muito obrigado ao nosso entrevistado, doutor Luiz Bellini. Muito obrigado, doutor Gabriel, pela participação. E até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.